Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. 2 jovens encapuzados invadiram a escola, dispararam e mataram 8 pessoas, a maioria crianças e adolescentes. E os atiradores se mataram em seguida. Um aluno de 13 anos foi apreendido após ferir 4 pessoas dentro de uma escola em Goiás. O que a gente sabe até agora é o seguinte: o jovem de 13 anos invadiu essa escola com uma faca, entrou na sala de aula e esfaqueou uma professora. Outros alunos fugiram correndo da sala. Ele conseguiu ferir outras 4 pessoas até uma professora entrar na sala e conter o jovem. Cada vez que ouvimos notícias como essas, vem junto um misto de incredulidade, tristeza, medo, preocupação e questionamentos que, nos últimos anos, começam com "de novo?". Infelizmente, ataques violentos a escolas não são mais raros no Brasil. Mais precisamente, nos últimos 20 anos, foram 22 em 23 escolas, porque em um dos casos um estudante invadiu 2 colégios. 35 pessoas morreram nesses ataques. 24 estudantes, 4 professores, 2 profissionais da educação e 5 agressores. Esse levantamento é de um grupo de pesquisa da Unicamp, Universidade de Campinas, que tem mapeado os ataques violentos a escolas planejados por alunos e ex-alunos desde 2002, quando foi registrado o primeiro caso em Salvador, na Bahia. A segurança nas escolas tem mobilizado a Assembleia Legislativa de Minas. Em 2023, depois de mais um desses crimes, que terminou com a morte de uma professora em São Paulo, o presidente da LMG, deputado Tadeu Martins Leite, determinou que o debate sobre o assunto fosse o primeiro a marcar a nova etapa do Assembleia Fiscaliza, que fortalece o papel fiscalizador da casa. E é no exercício dos nossos deveres fundamentais e com agudo senso de responsabilidade compartilhada que hoje nos reunimos nesta edição temática do Assembleia Fiscaliza para tratar da segurança nas escolas. Quando a escola vai mal, toda a sociedade vai mal. Não podemos medir esforços para afastar o medo e a insegurança que nos últimos anos tem invadido o ambiente escolar e os lares das nossas famílias. Em uma das audiências promovidas pela Assembleia, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, revelou as preocupações dos parlamentares. Além das medidas imediatas, o que nós precisamos fazer mais? Que cuidados e proteção das nossas escolas nós precisamos tomar, mas, sobretudo, o que a gente vai fazer para proteger as nossas escolas e as nossas comunidades escolares, sem que as nossas ações sejam tão autoritárias que se transformam em mais violências? Em abril, a Assembleia aprovou, em definitivo, o projeto do deputado Sargento Rodrigues, do PL, transformado em lei, com medidas para prevenir e reduzir os efeitos de acidentes e atos violentos em escolas estaduais. E nós reafirmamos aqui a parceria entre a Secretaria de Educação e também a Polícia Militar, com o Bombeiro Militar, para desde o início já ministrar palestras em parceria com a Secretaria de Educação, onde o governo do Estado poderá promover diversas ações para que ele realmente possa agir imediatamente para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos professores e professoras no seu ambiente escolar. Enquanto o poder público busca alternativas para proteger as escolas, pesquisadores tentam compreender melhor os ataques registrados para também propor caminhos. Uma dessas estudiosas é Cléo Garcia, advogada, especialista em justiça restaurativa, mestranda em educação e integrante do Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ela é autora da pesquisa Ataques de Violência Extrema em Escolas no Brasil, que continua a mapear os casos no país. Eu sou Graziele Mendes e conversei com a Cléo Garcia nesta edição do Politiza.
Nós vamos nos aprofundar aos poucos nas características desses ataques, mas eu queria que você falasse assim, de modo geral, até agora, o que esse levantamento tem mostrado? Bom, é que nos últimos anos isso foi mais intensificado por conta do uso de redes sociais, né? Mas são adolescentes que vêm de uma situação de vulnerabilidade no sentido de terem sofrido diversos tipos de violência, como, por exemplo, bullying na escola, exclusões, humilhações, mas nós detectamos que são adolescentes geralmente com perfil misógino, né? E que participam de fóruns online. Vamos explicar tudo isso que você falou detalhadamente. Vamos lá pensar no perfil dos agressores dos ataques. Qual que é a média de idade? O mais jovem tinha 10 anos e esse menino, inclusive, depois de atirar na professora, ele se matou. E o mais velho é o de 25 anos, Wellington de Realengo. Mas a média de idade, por exemplo, ela varia. Os últimos são entre 13 e 16 anos. Maioria branca. A maioria que eu digo assim, a diferença é de um apenas, que é o Wellington, né, que ele é considerado pardo. Mas o restante são todos brancos. Eles têm, assim, perfil misógino, mas eles fazem também culto às armas, né, à violência. São meninos que buscam ser valor para algum tipo de público, buscam um reconhecimento, que já vem de um sofrimento, de um isolamento social e com interações pessoais muito restritas, né. Alguns indícios de transtornos mentais variados, e aí eu não estou querendo dizer que são transtornos psiquiátricos, né? Dentro da saúde mental a gente pode identificar vários tipos de transtornos, né? E alguns são diagnosticados, outros não diagnosticados, que eu digo porque alguns depoimentos que nós temos de pais que dizem, ele já fazia um tratamento com psicólogo, já fazia um acompanhamento e tal. Não são todos, mas aparece isso também no perfil. E aparece a relação desses meninos com a escola, porque nós estamos falando de ataques em escolas, né? Por que a escola? Sim, os dois pontos acho que a gente pode destacar aqui como principais desses meninos é que todos eles têm um relacionamento de sofrimento com a escola, com o local. A escola para eles é um palco de sofrimento. E um outro, que é também muito importante, que é todos eles participam de fóruns online, comunidades extremamente agressivas, né, violentas, a gente chama de subculturas, né? Mas esses dois pontos importantes são comuns em todos eles. E por que a escola é palco de tanto sofrimento para esses meninos, Cleo? Então, são múltiplos fatores, né? Todos eles vêm com um processo de afastamento da escola, seja por exclusão, vítimas de bullying, mesmo violência doméstica em casa. Então, são vários fatores, mas principalmente porque não se sentiram acolhidos nem pertencentes naquela escola que ele frequentava, que foi um palco de muita humilhação na visão dele, né? O ataque aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. O adolescente de 12 anos alegou que queria se vingar por ter sido alvo de bullying. Você falou aí muito desses usuários de cultura, subcultura extremista, e isso aparece em redes sociais, não é isso, Cleo? A gente sabe disso porque eles se encontram em fóruns online, redes sociais e nesses grupos na internet, não é isso? Isso. Eu vou fazer um pouquinho aqui um resumo, só para as pessoas entenderem como que se dá, a gente chama de cooptação, né, ou aliciamento desses adolescentes. Certo. Então, veja, nós temos aí um adolescente que tem um perfil de sofrimento, né, por diversos fatores que a gente já falou aqui, e adolescente nós sabemos que é um ser em construção, em vulnerabilidade, e que são passíveis de serem influenciados mais facilmente do que um adulto. Então, quando esse adolescente, chegamos na pandemia, ele se viu, de uma certa forma, empurrado mais ainda para o mundo virtual. E muitos deles foram empurrados cada vez mais para os jogos, né? E o que acontece é que, atualmente, a gente já sabe através de vários estudos, é que esse mundo dos jogos está sendo cada vez mais utilizado também por comunidades extremistas, vários tipos de extremistas, né? Então tem os extremistas de religiões fundamentalistas, tem os extremistas supremacistas brancos, tem os neonazistas, são várias comunidades. E o que nós temos percebido é que essas pessoas utilizam-se dos jogos para se aproximarem das crianças e dos adolescentes.
Existem estudos, livros que mostram que esses extremistas estão cooptando, aliciando cada vez mais cedo as crianças, né? Antes, o extremismo fazia a cooptação pessoalmente, era muito mais trabalhoso, né? Você convencer uma pessoa, e às vezes adulto, né? Que era muito mais difícil convencê-lo para entrar na sua causa. Pela internet isso ficou muito mais fácil, eles se passam por adolescentes também, né? Muitas vezes são adultos. E quando eles notam nesses jogos online, que geralmente são jogos violentos, sim, quando eles notam um certo discurso desse adolescente, quando ele expressa o seu desgosto com a vida, com o mundo, com certas minorias, né, sociais, quando ele demonstra a sua intolerância, o seu racismo, a sua misoginia, essas pessoas que fazem esse tipo de cooptação, elas percebem que ali há um potencial. Então, elas interagem com esse adolescente, convidam-os para participar de outros chats, de outros fóruns, e o que a gente percebeu é que o Discord, que é um aplicativo, né, de voz utilizado para gamers, ele é o mais utilizado nesse tipo de cooptação. Então, o Discord permite que você, enquanto joga, você converse, né, online, em viva voz. Então, eles fazem esse tipo de convite. E tem também, isso apareceu nesse caso recente de São Paulo, os grupos que se formaram em redes sociais, como o próprio Twitter, sim, né? Quer dizer, antigamente a gente dizia que esses grupos estavam na Deep Web, no submundo da internet, nas camadas mais profundas da internet. Hoje, eles já estão na superfície, não é isso? Sim, com certeza. Então, após eles conversarem com esses meninos, eles convidam para participar de comunidades. Antes, como você disse, era pela Deep Web, né? Que é algo mais difícil de ser acessado. Não impossível, mas mais difícil. Mas, atualmente, eles estão em quaisquer redes sociais que nós conhecemos. O adolescente postou fotos com máscara de caveira, faca, que depois foram usados no ataque. Ele usou uma conta fechada no Twitter que tinha 29 seguidores. Segundo alunos, as mensagens com prints das publicações feitas por ele circularam em um grupo de WhatsApp. Um colega afirmou que já tinha dito que cometeria o ataque, mas ninguém acreditou. Todos eles têm um objetivo em comum, têm valores em comum. Principalmente no que nós estamos falando aqui, que são os ataques à escola, são comunidades que glorificam esse tipo de ataque, né? Desde a época dos que vêm lá dos Estados Unidos, como o Columbine. Então, são pessoas que, além de glorificar, promovem desafios nesse tipo de comunidade. Eles acabam, como eu posso dizer, usando como inspiração esses casos anteriores. Sim, total. E assim, eles incentivam mesmo para que aquelas pessoas que se encontram ali, quem tiver coragem, possa fazer um ataque parecido. Então, são comunidades específicas desse tipo de crime, que gostam desse tipo de crime, né? Que incentivam mesmo. A Interpol descobriu um plano de 3 adolescentes que se identificavam como terroristas e nazistas na internet para fazer um atentado em uma escola aqui do Rio de Janeiro. O ataque já tinha até data, dia 20 de abril, a mesma do emblemático massacre de Columbine, nos Estados Unidos. Cléo, tudo isso que você já falou, eu acho que nos leva a um ponto que é o dos papéis e responsabilidades, né, nessa discussão. Então, começando por esse ponto final aí, que é o da internet, né, das redes sociais, esse caso recente mesmo da morte da professora em São Paulo, né, que foi combinado, planejado nesses grupos, impulsionou essa nova discussão, inclusive sobre a regulação na internet, sobre redes sociais, né, dentro desse projeto das fake news. Qual que é a responsabilidade das plataformas digitais nessa história, à medida que se descobre que esses meninos discutem, divulgam, né, e como você disse, glorificam esses atos em redes? Na verdade, qual que é a intenção deles nessas comunidades e com esses ataques? Eles querem um reconhecimento, né, eles querem notoriedade, e nada melhor para fazer isso as plataformas, né, digitais, que têm um alcance, né, uma ampliação desse tipo de crime. E o que eles têm feito, naturalmente, antes de cometer o crime, é divulgar. Então, todos esses crimes acabam sendo, de uma forma ou de outra, divulgados, porque eles querem realmente que depois serem reconhecidos. E eles pedem também nessas comunidades orientações, trocam estratégias de como fazer. Então, existem algumas etapas de como eles fazem esse tipo de crime, né?
Então hoje não, porque hoje o governo já tomou algumas providências, mas quando nós começamos a pesquisa, nós entrávamos nessas plataformas e principalmente o Twitter, e você encontrava assim divulgação de várias coisas assim muito absurdas, ensinando a como utilizar uma arma, como você fazer um ataque, quais as armas necessárias, como você pode também se automutilar, enfim, conteúdos absurdos que todos os nossos filhos têm acesso, porque esse tipo de plataforma, esse tipo de rede social são todas abertas. Ou seja, é necessário de fato regular essas plataformas, não é? Pois é, e as pessoas trazem aí uma questão de estarmos cerceando, né, a liberdade de expressão. A internet, na verdade, ela tem trazido inúmeros benefícios em várias áreas, principalmente na pesquisa e na educação, claro. No entanto, veja só, assim como na sociedade nós vivemos em espaços públicos e nós precisamos de regulação para viver em sociedade, essas redes também se tornaram espaços públicos. E nada mais natural que ela também tenha uma regulação, né? E atualmente nós não temos realmente legislação que possa trazer um controle de conteúdo dessas redes sociais. E aí, como nós não temos legislação, elas alegam não serem responsáveis pelo que os seus usuários reproduzem. Então, você soma tudo isso que a gente falou, essa falta de regulação das redes sociais e responsabilidade, né, sobre os conteúdos, a gente tem um caldeirão perfeito para uma escalada de violência. E outro ingrediente para esse caldeirão, pensando nessa história da notoriedade, é da própria mídia convencional mesmo, né, Cleo? Assim, a forma de divulgar esses casos também pode impulsionar novos casos, né? Isso precisa ser repensado, né? Sim, também é outra discussão, né? A forma de divulgação na cobertura de um evento desse tipo, ela pode, inclusive, ajudar a minimizar o que a gente chama de efeito contágio. Esse efeito contágio é mais conhecido, né, e mais estudado nos casos de suicídio. Mas existem estudos que mostram que há um período em que os potenciais imitadores, que a gente chama esses autores, né, que acabam depois reproduzindo, eles já possuem uma ideação criminosa, né? Então eles podem sim efetuar esse tipo de ataque como imitação. A polícia concluiu o inquérito sobre o ex-aluno que invadiu armado uma escola em Vitória no mês passado. Segundo as investigações, o ex-aluno se inspirou no massacre que aconteceu numa escola em São Paulo em 2019. Quanto mais divulgação de fotos, conversas, estratégias, imagens, vídeos, mais isso se amplifica. E aí pode resultar em mais imitadores e também o autor alcança o seu objetivo, né? Que é fama, notoriedade, dentro dos seus grupos, inclusive. E o papel da família? Existe um caminho para os pais perceberem que um filho está envolvido num grupo como esse, até com potencial para esse tipo de ato violento? Porque esse é o tipo de notícia que sempre que é divulgada deixa os pais apavorados, né? Com certeza. Nós entendemos que as pessoas mais aptas, né, a reconhecerem esses sinais são realmente as mais próximas. Pode ser a família, pode ser professores, amigos, tal, que podem estar atentos a alguns sinais, né? Verificar se ele consome e dissemina conteúdos com violência extrema, né? Fala muito sobre atentados terroristas, tiroteios em massa. Geralmente esses meninos já faziam isso, né? Se ele acredita que a violência é a única solução para resolver qualquer tipo de problema, né? Se você percebe ameaças verbais ou escritas sobre a possível realização dessas ações de violência, a gente encontrou muitos sinais depois do que aconteceu, né? O primeiro sinal sobre o comportamento suspeito do agressor de 13 anos surgiu quase um mês antes do ataque de ontem. Foi nesta escola estadual em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A direção da unidade registrou um boletim de ocorrência de ameaça no dia 28 de fevereiro. O texto diz que o adolescente postava vídeos com arma de fogo e simulando ataques violentos. Aí você alia isso ao fato de ele não ter amigos, viver isolado, ter mudado a sua interação com a família. Então, caso seja detectado esse conjunto de pontos, é importante buscar ajuda, né? Também, a família precisa fazer uma autocrítica, porque a família às vezes não percebe quanto está distante desse adolescente, né? Então, os problemas desse adolescente perpassam várias camadas, né? E a escola, Cleo, essas medidas de segurança, que muitas até tomaram depois desses ataques, são suficientes? Iniciativas, por exemplo, como adotadas em escolas americanas, eles têm treinamentos para emergência, isso tudo é uma
uma boa ideia? Adianta? Olha, eu entendo que esse tipo de medida que tem sido tomada atualmente seja algo pontual. Claro que com o intuito de minimizar, né, a preocupação, o sofrimento dos pais, dos docentes, dos alunos, enfim. Eu, particularmente, não compactuo com a permanência de policiais armados nas escolas, porque eu entendo que não são preparados, né? Hoje nós vemos que os alunos negros são os mais afetados, os adolescentes negros, né, que são os primeiros a serem revistados nas ruas. Como que seria isso dentro da escola, né? A presença de segurança nas portas, no entorno da escola, até que é bem-vinda, mas a prática mesmo tem mostrado que a polícia ostensiva na escola não impedem ataques desse tipo, porque veja, os autores dos ataques, eles querem cometer suicídio ou serem mortos por policiais, então isso ainda por cima é um incentivo a eles. Eles não têm o que perder, entendeu? Na vida que vivem. E outra medida que você falou, de portas, né, detectores de metal, isso já se mostrou um equívoco, porque, veja, são centenas de alunos entrando por uma porta giratória. Qual horário que eles vão conseguir chegar à sala de aula? Além do mais, eu vi num dos casos que o Corpo de Bombeiro fez uma vistoria e mandou retirar, porque ela é contra as normas de segurança caso aconteça alguma tragédia, né? Uma outra opção que eles colocaram é reconhecimento facial, mas veja, se a maioria é aluno ou ex-aluno, o que isso vai acrescentar? E como você comentou, nos Estados Unidos, por exemplo, onde ocorre o maior número de eventos desse tipo, lá eles possuem leis, estratégias, policiamento nas escolas, treinam professores, armam professores, no entanto, os maiores ataques continuam sendo lá. Em escolas que estão armadas, protegidas por travas, câmeras, botões de pânico, inclusive a última que teve, né? Era uma dessas escolas. Profissionais de ensino buscam diariamente soluções para evitar e prevenir a violência nas escolas. Em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, a prefeitura implantou programas e treinamentos para entender as raízes desses ataques. Foi depois de uma tragédia ocorrida em 2019, em que 7 pessoas morreram. A solução para esse tipo de fenômeno que nós enfrentamos não é simples e nem rápida. E além de envolver muitas áreas da sociedade e do poder público, né? Aliás, um parênteses, na pesquisa aparece o perfil dessas escolas, inclusive socioeconômico? Sim, aparece. Essas escolas, então, têm equilíbrio em número, né? São 10 escolas estaduais, 9 municipais e 4 particulares. Eu falo num equilíbrio pelo número de escolas existentes, né? Mas são escolas, inclusive, que não estão nos locais mais vulneráveis, socialmente falando, né? São escolas que possuem um nível socioeconômico que a gente encontra nos relatórios governamentais, até alto, entre 5 e 6, quando o maior número desses índices é o 7. Então, veja, não é questão do local ser vulnerável. Qual seria, então, o caminho, Cléo, sobretudo para o poder público, de ações políticas necessárias, tanto de prevenção quanto de reação a esse tipo de ataque? A questão é muito complexa, né? E necessita realmente da integração e da participação de diversas áreas da sociedade. E nós levamos algumas propostas. Dentre elas, então, a criação de protocolos e programas que registrem compulsoriamente todas as tentativas de ataque, sejam eles consumados ou evitados. Por quê? Hoje, o que a gente consegue detectar é através da mídia, né, dos meios de comunicação. E a partir desses dados, seria importante para a gente construir proposições, né, de ações preventivas, inclusive, fazer mapeamento. Não existe um mapeamento oficial desses casos, é isso? Não, se você buscar, por exemplo, no Brasil, no estado, por cidade, onde houve mais tentativas de ataque, quantas foram, isso não é divulgado, nós não temos registros compulsórios. Então, é muito importante um banco de dados sobre isso. Uma outra coisa é a construção de protocolos de pós-venção. A pós-venção é aquela intervenção que acontece depois que aconteceu um tipo de evento, né? Mas que sejam adequados aos contextos brasileiros. O que seria isso? Seria o Estado, o município saber o que fazer quando acontece algo desse tipo, porque traz uma profundidade de traumas e alcança tantas pessoas, nós não temos nem noção disso. E o quanto isso precisa de ações rápidas, né, logo que acontece,
ações de médio e longo prazo, para que, por exemplo, na Finlândia, eles têm programas que atendem até 2 anos as pessoas que passaram por um tipo de trauma desses. Então, é necessário esse atendimento psicossocial, mas também é necessário algumas ações administrativas pela rede escolar, pela saúde, todas as áreas que estão envolvidas num tipo de evento como esse. E, por exemplo, como ficam essas pessoas que foram atingidas diretamente ou indiretamente depois desse acontecimento. Muitas não conseguem mais voltar para a escola, muitas pedem afastamento, é um adoecimento geral. Nós não temos isso atualmente no Brasil. Uma outra coisa é uma legislação específica, né, que regule e responsabilize as plataformas online e as redes sociais, no sentido de impedi-las, né, de monetizarem discursos de ódio, que é o que hoje acontece. Quando você vai num tipo de perfil desses, pelo algoritmo, ele te indica outros, né, semelhantes, né? Então, eles, no nosso entendimento, eles ampliam e promovem isso através desses algoritmos. Então, uma legislação específica para isso. Uma outra coisa é a retomada de uma política de controle de armas e munições. Nós sabemos que isso já foi revogado no governo atual, mas existem muitas armas. O número de armas hoje em circulação no Brasil é absurdo, subiu mais de 500%. Aliás, pela pesquisa até agora, se não me engano, 13 usaram armas de fogo, não é isso? Dos ataques que vocês monitoraram? Isso, veja, são 22 ataques, em 13 eles usaram armas de fogo. Os demais não foram tão letais, porque, embora eles tenham tentado conseguir uma arma, não conseguiram, né? Pensa como seria se eles tivessem conseguido. E armas que os meninos pegaram o quê? Em casa? Desses 13, 6 deles tinham arma em casa. Principalmente os pais eram policiais, né? E os demais compraram pelas redes sociais que eles frequentam. O SBT Brasil desta sexta-feira começa com o ataque a tiros a 2 escolas no Espírito Santo. 13 pessoas foram baleadas e 3 morreram. O atirador é um adolescente de 16 anos, ex-aluno de um dos colégios. Ele cometeu os assassinatos com as armas do pai, que é policial militar. Uma outra coisa, a inserção do Brasil nos fóruns de combate ao extremismo. Os principais, que são um da Nova Zelândia e outro americano, são fóruns em que o Brasil já poderia estar inserido. Esses fóruns permitem com que os países que são signatários, eles invistam em tecnologias, né, que identificam esse tipo de extremismo. E logo eles acabam derrubando, né? Mas o Brasil não faz parte de nenhum, infelizmente. Isso aí seria uma coisa bem urgente para monitorar as redes, os canais, como a gente já falou anteriormente. E aí eu vou fechar com o mais importante, que é a criação de uma política nacional de convivência na rede escolar, que na verdade é um programa de formação contínua sobre temas relacionados a uma convivência democrática, dentro da escola, né? Mas que é um programa voltado para diferentes públicos, né? Eles atuam direto ou indiretamente nas escolas, através dos gestores, dos docentes, dos alunos, familiares, da rede toda de proteção, né? E esse programa, ele visa, assim, uma cultura de acolhimento, de diálogo, né? Que torne realmente a convivência desse lugar de crescimento, né? Quando eu lido com o diferente, com o novo, né? E isso só é possível realmente através de uma mudança de cultura que precisa envolver a todos, e isso nós não temos na escola hoje. Além da entrevista da Cléo Garcia, você ouviu neste episódio áudios extraídos de reuniões da Assembleia Legislativa de Minas e de coberturas jornalísticas das emissoras Rádio Band News, TVs Band, SBT, Globo e Record, além do portal UOL. Eu sou Graziele Mendes, fiz roteiro, entrevista e apresentação deste episódio. A produção é de Marco Túlio Amaral, a sonorização de Clifford Dutra, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politize está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.